É uma coisa que é unânime que eu vejo, que você citou, é que o governo não tem uma marca igual ele sempre teve. Um Bolsa Família, teve um Minha Casa Minha Vida. Mais médicos. E hoje... E tudo isso está sendo feito. Tirando os 2 anos que eu vejo... Tirando os 2 anos que eu vejo o Pé de Meia, que na minha opinião foi o projeto que mais... Teve repercussão, uma repercussão boa, mas aí também travou com a questão judiciária ali e tal. Sim. Então acabou prejudicando também tudo Exatamente. Isso. Mas tem um nome excelente, na minha opinião. Tem. Não, é muito bom, muito bom. É bem... É um projeto excelente. Bem casado com todo... Tipo, agora vai ter essa bandeira. E aí eu achei que faltou também esse igual impulso. Os mais especialidades, né? Que é um ponto central da saúde no Brasil que não teve o problema nenhum... de todas as pesquisas que eu tenho de saúde. Exatamente. E que vai ser... pelo menos ao que se projeta, vai resolver muita coisa no Brasil nessa questão. Também pouco divulgado, pouco falado, né? Então, eu acho que esse gargalo aí está prejudicando muito o governo e está prejudicando a comunicação como um todo. E isso, para mim, tem talvez uma explicação. É o tal de falar sobre tudo e muitas coisas ao mesmo tempo. Se você for olhar as redes sociais dos políticos, às vezes tem 5 postagens. 5 sobre temas completamente diferentes. Por quê? Querendo comentar tudo o que acontece. Então, isso para mim, lançar muita coisa ao mesmo tempo, falar sobre muitos assuntos ao mesmo tempo, todo dia é um grande evento, isso é difícil para a pessoa guardar. Todo dia tem uma grande coisa, a pessoa se cansa também daquilo. Então, eu acho que focar mais no que importa. Eu tenho uma discussão assim, com muitos profissionais, com muitos políticos, sobre, cara, você não precisa dar opinião sobre tudo. Né? Tudo que acontece na política você não precisa opinar, você não precisa falar. Aí às vezes vê um vídeo que está viralizando em algum lugar e não vamos colocar. Não vamos colocar porque não tem nada a ver com você, não tem a ver com o seu projeto, não tem a ver com o seu propósito. Isso vai dar um ruído na sua imagem. Então ainda temos um caminho muito longo a trilhar sobre o profissionalismo da comunicação política, a profissionalização, né, por assim dizer. Uma coisa que eu tenho uma profunda crítica sobre o assunto é o que... Com o tempo, o político trouxe discurso muito imediatista. Muito. Tipo assim, ele conseguiria resolver tudo, as promessas de campanha foi muito disso. Então eu vou resolver tudo, me dá aí a chance que você vai ver que eu vou mudar sua vida do dia pra noite. E é impossível isso. E o cenário econômico e político também não é o mesmo, né? Pra esse tipo de solução mágica. Né? Não é impossível isso. Vamos dizer assim... o que Juscelino Kubitschek fez em construir Brasília em 3 anos e meio. Não vai ter outra. Tipo, hoje em dia, com processo de licitação, da forma com que MP vigiando, não vai dar. Mas consegue fazer uma ponte em Brasília. Olha lá. Então, assim, esse mundo acabou. É verdade. Só que a cabeça, na minha opinião, pelo menos que eu vejo, a cabeça do eleitorado ainda é que um político pode resolver a vida dele do dia pra noite. Sim. E eu não vejo isso só no Brasil. Eu vejo com a eleição americana, por exemplo. O próprio Argentina, os americanos, tudo a mesma coisa. Tudo isso. Então, eu acho que tá na hora de começar, com o tempo, tanto os políticos quanto o eleitor, entender que as soluções são futuras. Sim. Eu sei que é difícil. É a médio prazo, né? Não é. Eu sei que é difícil pro eleitor, porque ele quer que mude a vida dele, não do filho dele, assim, já de imediato. Sim. Mas eu já vejo hoje em dia que se transforma futuramente, no mínimo, senão vai ser difícil alguém se manter no pleito, que está mudando a cidade, está mudando o país, está mudando a legislação para coisas futuras. Sim. Então você já vê a reforma tributária falando sobre mudanças de 20, 30 anos. Sim. Você já vê reformas, já está começando a mudar isso aos pouquinhos. Mas demora. Mas isso na cabeça do eleitor, tipo assim, tanto que a repercussão é imediata, né? Sim. Falou de reforma tributária, já pensou, amanhã já criaram mais imposto, já mudou tudo. Cadê o imposto que não reduziu? Então assim, mas sabe que essa transformação tributária, sabe que essa resolução vai impactar a partir de 5 anos, 6 anos, 10 anos, aí 30 anos ela vai estar completa toda a transformação. Eu sei que é difícil. Eu tenho 35 anos, então é difícil. Jovem. É difícil a pessoa falar assim, nossa, tá fazendo um negócio agora para 30 anos e por isso merece o meu voto, entendeu? Então eu sei que é difícil pro eleitorado. Até porque o eleitor é muito emocional, né?
assim, existem vários estudos sobre esse comportamento do eleitor, né? Tem uma corrente que fala que ele é muito emocional e volta pela emoção e justifica pela razão. Já outros já vêm na linha de, olha, não é bem assim, tem uma racionalidade, mas essa racionalidade ela pode ser maior ou menor dependendo do espectro, do perfil do eleitorado. Então tem várias questões aí, eu estou estudando muito sobre essa questão da emoção, porque a compra ela já é muito identificada como um impulso, né? O eleitor não tanto. Né? Tanto que assim, você trabalha 4 anos para um único dia, num horário específico, ele ter que tomar aquela decisão. Então é uma pressão também sobre a pessoa muito grande, né? Ela não pode pensar a médio prazo, ela tem que ser naquele dia, naquela hora. Então isso também tem um impacto. Mas assim, não há um caminho único para o comportamento do eleitor, né? Tem vários especialistas que vão aí fazendo esses estudos. Mas eu acho que o grande ponto que a gente está desconsiderando é que nem sempre o Brasil investiu em dialogar sobre política, nas escolas, né, nos ambientes onde as pessoas estão, na própria internet. Não há uma educação política forte. Então, o eleitor, de certa forma, ou ele pensa na polarização, ou ele pensa num benefício imediato, numa vantagem individual, e isso vai gerando perfis que contemplam isso, né? O que você quer? Eu me transformo naquilo. Então, isso também é um grande desafio. E outro ponto que eu acho crucial é o cenário, né? Às vezes você tem uma boa proposta, mas muda o cenário. E aí, como é que você faz? Né? Não dá para você fazer a mesma coisa. A promessa vai por água abaixo. E às vezes falta um diálogo com as pessoas mais direto, sabe? Olho no olho. Eu acho que tá faltando um pouco isso também. Verdade. Vamos, se eu puder, eu fico conversando com você aqui até amanhã. Ai, que delícia, eu também. Mas vamos deixar um pouquinho para os próximos também. Né? Senão, vamos guardando. Senão não perde a graça. Mas assim, eu queria que você desse suas considerações finais, assim, para políticos, principalmente, que entraram nesse mandato agora, novos, que não foram reeleição, entrou agora vereador, entrou agora prefeito, tá penando ali pra ainda entender o jogo político, sabe? Às vezes é a primeira vez. E aí já tem a carga de entender a política, as frustrações iniciais ali, de entender que não resolve tudo do dia pra noite. E ainda tem que tocar uma comunicação. Queria que você falasse pra essa pessoa, assim, acalmasse o coração dela, ajudasse ela. Que eu possa, hein? Como que ela poderia já ver um futuro dentro da política, né? Eu acho que alguns pontos todo político precisaria ter aí como pilar. Um deles é ter um apoio psicológico, né? Especialmente mulheres, né? Que vai enfrentar aí a violência de gênero, não tem jeito, infelizmente isso ainda é uma realidade na nossa política, então nós vamos precisar aí ter um amparo psicológico para você estar preparado para isso, né? Que as coisas não te afetem com tanta intensidade, que você consiga de fato administrar, né, uma comunicação que seja mais eficaz, menos agressiva, para evitar que gere mais conflitos. Então acho que esse é um ponto central para hoje ter uma trajetória política menos impactante. Eu até vi aqui, né, o Marcelo Vitorino no seu podcast, ele disse assim, essa foi a primeira campanha onde não afetou minha saúde, né, porque eu fiz psicólogo antes, me preparei emocionalmente e tal, e aí eu acho que não é só na eleição que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado o tempo inteiro, porque é um mercado muito difícil, independente do que você está fazendo nele, né, jornalista, comunicação ou político, você é um ambiente muito complexo, assim, onde há disputas muito complexas, né. Amor e ódio ali andam lado a lado mesmo, né? E agressões, e violência, perseguições. Quantos políticos hoje, né, deputados federais, andam com escolta da polícia porque são ameaçados de morte? Então, assim, tem muitas questões envolvendo esse ponto. Então, esse, para mim, é o pilar central. O segundo seria estudar. Está começando agora, você já está bem mais tranquilo, são 4 anos de mandato, estude a política, estude o legislativo, estude a arte da guerra, porque é uma guerra com os seus pares, é uma guerra com o eleitor, é uma guerra para vencer obstáculos, para fazer mudanças. Imagina que o Brasil tem muitas barreiras ainda, né? Tanto na legislação como no jogo político, ainda tem muitas regras que precisam ser alteradas, mas isso demora, né? Mudança de hábito demora. Então você vai ter que ter muita coragem para seguir, né? Vai ter que ter força para isso. E eu acho que estar preparado tecnicamente contribui. Então já preparou emocionalmente, agora estude tecnicamente e reúna uma equipe que de fato contribua com você.
Ainda tem o perfil muito do assessor, não só na comunicação, mas o assessor puxa-saco, aquele cara que você confia a todo o preço e que ele fica ali só dizendo o tanto que você é incrível. Isso é um grande perigo, porque você não tem a visão do todo. Porque você só tem a visão ali para te agradar. Isso eu acho um risco. Então eu alteraria pelo menos 2, 3 ali da equipe que fossem pessoas que tivessem ali para te assessorar mesmo, para dizer, olha, isso aqui não vai ser bom por isso, por isso, por isso. Isso aqui é um risco por isso, por isso. Claro, a última palavra sempre é do político, é ele que tem voto. Então quem tem voto é que dá a última palavra, independente da qualidade do profissional que ele tenha na equipe. Mas ele pode ouvir outras vertentes que ali talvez o puxa-saco, o grande amigo, alguém da família que ele empregou, não vai ter essa coragem, não vai ter essa liberdade de falar. Então eu acho que um político que começa a fazer isso, profissional da política, então ele vai estar preparado emocionalmente, ele vai estar preparado tecnicamente e ele vai estar com uma equipe em que possa ali, de fato, trazer elementos para ele para fazer ações estratégicas, planejadas, ou seja, ele vai saber o que ele vai executar. Então hoje eu vou executar isso com essa qualidade, ou não, eu vou dar um passo atrás aqui porque eu já tenho números mostrando que não vai ser bom para mim. Isso a gente faz gráficos, né? Você também é muito bom nisso, ou seja, a gente dá ali um panorama do que virá caso ele tome aquela decisão. E aí ele decide o que é melhor para a carreira dele, porque afinal de contas é ele que vai se expor, né? É ele que vai estar ali exposto naquele momento. Então eu acho que esses são os 3 pilares para quem está começando, e aí pode ter certeza, vai ser sucesso garantido.